Oi pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer a massa que eu uso para poder fazer os meus bolos. Então, eu vou usar aqui, ó, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 4 gemas, as claras das gemas, 3 colheres de sopa de baunilha e 2 colheres de sopa de fermento. Então, primeiro eu vou começar adicionando as 4 gemas. E daí eu vou adicionar o açúcar. Às vezes eu peneiro as minhas gemas, mas daí você pode colocar as 4 gemas sem peneirar também, porque a baunilha, como é que dentro? A baunilha ela ajuda a tirar o cheiro de ovo também, porque a massa às vezes tem massas que elas costumam ficar com cheiro de ovo, as minhas não costumam muito, mas tudo bem, se vocês quiserem fica a critério. Então você vai bater até dobrar o volume. Perceba que às vezes, tá vendo, ó, fica meio cristalizado, mas conforme você vai batendo, ele vai subindo e vai ficando a massa branca, entendeu? Aqui você só bate. Aqui, pessoal, tá vendo, ó? Eu bati ela, do volume dobrou. E lembrando que você tem que bater em volume máximo, entendeu? Então eu só vou bater mais um pouquinho aqui e já eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, ó, eu bati aqui, dobrou o volume. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionando a farinha aos poucos. E uma coisa que eu não tinha falado no começo é pra vocês colocarem leite. Então aqui eu tenho leite, tá vendo? Daí eu vou adicionando o leite aos poucos, tá? Então vamos começando primeiro pela farinha. Colocando a farinha aos poucos. E daí você vai adicionando o leite. E bate. E daí você vai adicionando mais farinha. Aqui eu já vou colocar tudo. E bate. Eu tenho uma espátula aqui, daí eu comprei essa lá na 25 de março, depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês quais os materiais que eu uso pra poder fazer. Quando você tá fazendo o bolo, deixa eu só puxar aqui. A maioria das vezes, quando você tá fazendo o bolo, fica essas sobras aqui nas laterais. Então o que você faz? Você vai pegar ela aqui, porque ela é muito boa, essa espátula, pra você poder tirar as laterais, porque nessas laterais ficam farinha, entendeu? Farinha presa. Então você vai tirar toda essa farinha e vai dar misturada aqui no bolo, na massa. Então, excesso da farinha, daqui, deixa aqui na lateral e vai voltar a bater de novo. Só pra dar uma misturada. Daí essa massa ela ficou meio durinha ainda, não é esse ponto que eu quero. Então você vai adicionar um pouco mais de leite. Lembrando que a massa ela não pode ficar dura e nem muito pesada, você tem que deixar ela bem levinha. Ela já pegou uma textura aqui, ó, tá vendo? Essa é a textura que eu quero, mas eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Eu não coloco medidas de leite porque sempre eu vou querer colocar um pouquinho a mais, entendeu? Então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que é a textura que ela tem que ficar. Mas pra você poder chegar a essa textura, você vai ter que ir adicionando leite aos poucos. Volta novamente com a espátula e raspa as laterais. Essa é a massa que eu quero, tá vendo? Bem líquida, não tão líquida, né, pessoal? Então, você chegar a esse ponto aqui da massa. Agora, você vai adicionar
as 3 colheres de sopas de baunilha, essência de baunilha. Então eu adiciono ela, você vai voltar a bater de novo. Deu uma boa misturada na massa, na essência. Tá aqui a massa bem batida, no ponto que eu quero. Vem no filme aqui pra mim, por favor. Vem no ponto que eu quero, tá vendo? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquelas 4 claras e vou bater elas até elas ficarem em neve. Então, quando eu bater elas em neve, eu volto aqui pra mostrar a outra parte do vídeo. Então, pessoal, ó, eu bati aqui a clara em neve e daí eu vou adicionar ela aos poucos na massa. Você tem que bater ela bem, ó, pra ela não poder cair. Se ela não cair, já tá no ponto certo. E o segredo da clara, quanto mais você bate, mais o cheiro de ovo dela sai. Então, você tem que bater bastante para ela obter uma consistência bem boa e o cheiro ir embora. Então, você vai adicionar aqui. E vocês perceberam que eu ainda não coloquei o fermento, né? É. Então, você vai colocar depois do fermento. Um segredo bom para a massa criar um volume, você tem que misturar de baixo para cima, de baixo para cima, sempre. É bom você utilizar o fouet, porque o fouet ele tem esses arames aqui, então a massa consegue passar por ele. Sempre de cima para baixo. Eu vou misturar aqui rapidinho, tá? E já eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, pessoal, ó, depois que eu misturei todo a clara em neve, a massa ela dobrou de volume e ela ficou bem levinha, tá vendo? Daí, por último, vem o principal. A gente coloca o fermento. Aí você pode colocar de uma vez. E daí você vai fazer a mesma coisa, misturar de cima para baixo. Sempre. Pro volume ele não descer. O volume ele sobe, mas ele desce um pouquinho. Não tem problema, isso é o normal, porque como você tá mexendo muito, a clara ela vai sumindo, então não tem problema. Então você vai misturar aí. Só vou dar um pause aqui no vídeo pra mim misturar direitinho e já eu volto pra vocês. Então, pessoal, daí a massa já tá misturada com fermento, tudo batido. E daí, o essencial pra essa massa, ó, chega mais fácil aqui, é pra que ela comece a sair essas bolhas, tá vendo? Se não tiver essas bolhas, significa que a sua massa ela não vai ficar fofinha. Ela precisa ficar essas bolhas para ela poder ficar bem neve, sabe? Parece que ficou uma massa de pão de ló. Então você vai deixar a massa aí. Geralmente a gente unta a forma com margarina e trigo. E daí, só que dessa vez eu preferi usar o papel manteiga, porque fica até mais fácil de você manusear e tal. E aqui você pode ver que não tem nada, só tem papel manteiga mesmo. Só coloquei aqui bem ajeitadinho. E daí você vai pegar a massa. O forno ele já tem que estar pré-aquecido. Você vai pegar a sua massa e vai despejá-la aqui dentro. Sem dó. Então, pessoal, daí aqui a massa já tá aqui dentro e daí ela vai direto pro forno. Vem. Aí o forno já tá pré-aquecido. Vou deixar a massa aí durante uns 30 a 40 minutos, entendeu? E aqui, ó, eu deixei a mais ou menos 230 graus, porque é o que eu preciso. Muitas pessoas deixam a 180. Porém, eu prefiro deixar aqui, que meus bolos sempre saem bons nessa temperatura. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.